Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que, olha, parece roteiro de série da HBO. Com certeza. Tem profecia, tem traição, um golpe de estado sangrento e tá tudo num único capítulo, o nono do segundo livro de Reis. Uhum. A gente recebeu o texto e uma pilha de notas de estudo para desvendar essa trama toda. A nossa missão aqui é entender como uma palavra profética se transforma, assim, numa das tomadas de poder mais brutais da Bíblia. É uma história que não dá para ler de forma passiva, né? Ela é a consequência direta de uma tensão que vinha se acumulando por gerações. Desde Elias e Acabe, certo? Exatamente, desde o confronto entre o profeta Elias e o rei Acabe. Este capítulo é o momento em que a panela de pressão explode. E o que a gente vê é como a fé e a política podem se misturar de uma forma, nossa, incrivelmente violenta e eficiente. O estopim de tudo é aceso pelo sucessor de Elias, o profeta Eliseu. Ele começa a história de um jeito quase cinematográfico, sabe? Sei. Chamando um de seus discípulos, um dos filhos dos profetas, para uma missão secreta urgente e que vai virar o reino de cabeça para baixo. Então vamos começar a desembrulhar isso. A cena inicial já tem uma tensão enorme. Eliseu entrega um frasco de óleo a um jovem profeta e dá instruções muito específicas, quase militares. É bem isso. Ele diz basicamente: se prepare, vá agora para Ramote Gileade, ache um comandante chamado Jeú, tire ele do meio dos outros, leve para uma sala reservada, derrame o óleo na cabeça dele e fuja. E a ordem é clara. Claríssima. Não pare para conversar, não olhe para trás, apenas corra. Dá para sentir a urgência na ordem dele, né? Totalmente. E essa urgência existe porque o ato em si era dinamite pura. A unção não era um simples ritual de bênção, sabe? Não, de jeito nenhum. Naquele contexto, era um ato de traição capital. O rei Jorão, da dinastia de Acabe, ainda estava no trono. Claro. Ungir um novo rei, ainda mais um general com tropa sob o comando dele, era o mesmo que iniciar um golpe de Estado. A ordem para fugir não era só por precaução, era uma questão de sobrevivência mesmo. E essa unção vinda de um profeta era o que dava a legitimidade, certo? Exato. Não era só um general se rebelando por conta própria. Era Deus quem queria. Perfeito. Era o selo de aprovação divina. Isso transformava a ambição pessoal ou, sei lá, insatisfação do exército em uma missão sagrada. Entendi. Jeú não seria visto apenas como um usurpador, mas como o escolhido, o instrumento da vontade de Deus. É uma jogada política, assim, genial, usando a autoridade religiosa como arma. E o jovem profeta cumpre a missão à risca. Ele chega em Ramote Gileade, encontra os generais sentados, conversando e vai direto ao ponto. Ele chama Jeú, o leva para uma sala e derrama o óleo. E a mensagem que ele entrega é uma sentença de morte para toda a família real. É pesadíssima. Assim diz o Senhor: eu ungi rei sobre Israel. Você destruirá a casa de Acabe, seu senhor, e assim vingarei o sangue dos meus servos, os profetas. Toda a casa de Acabe perecerá. Dito isso, ele abre a porta e some. E a cena seguinte é fantástica. Jeú volta para a reunião com os outros comandantes e eles obviamente percebem que algo muito estranho aconteceu. Claro, né? A primeira pergunta deles é: tá tudo bem? O que esse louco queria com você? Espera aí. Eles chamam o mensageiro de Eliseu de louco. Isso não é um desrespeito com uma figura religiosa? Alguns eram homens de Deus. Para outros, especialmente militares pragmáticos, eram figuras estranhas, exaltadas, que viviam fora da sociedade normal. Ah, entendi. Louco aqui tem um tom de esquisitão, sabe? De fanático. Mas essa atitude está prestes a mudar drasticamente. Totalmente. Porque Jeú primeiro tenta desconversar, mas eles pressionam. E aí ele joga a bomba no colo deles. Ele me disse que o Senhor me ungiu rei sobre Israel. E a reação deles é o que me parece mais inacreditável. É o ponto de virada. É instantâneo. Não há um segundo de hesitação. Nenhum deles diz: espere, isso é traição. Imediatamente eles pegam seus mantos, forram os degraus para Jeú, tipo um trono improvisado, Toca a trombeta. tocam a trombeta e gritam em uníssono: Jeú é rei. Mas por quê? Por que essa lealdade muda tão rápido? Chamar o profeta de louco no minuto e apoiar o golpe que ele ordenou no minuto seguinte.
O que estava acontecendo nos bastidores para essa virada ser tão instantânea? Isso nos diz tudo sobre o clima político do reino. A casa de Acabe, especialmente por causa da influência de Jezabel, a esposa dele, A Jezabel. tinha se tornado profundamente impopular. Eles promoveram a adoração a Baal, entraram em guerras que custaram caro e, como a gente vai ver, tinham uma reputação de tirania. Então já havia uma insatisfação geral. Provavelmente, os comandantes já deviam estar de saco cheio. Eles só precisavam de uma desculpa, de um líder e principalmente de uma legitimação. Jeú, ungido por um profeta, deu a eles os 3 de uma vez só. A profecia foi a faísca. A profecia foi a faísca que incendiou um barril de pólvora que já estava ali, prontinho para explodir. Faz todo sentido. E Jeú não perde tempo. Ele assume o comando na mesma hora. A primeira ordem dele é fechar a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. O elemento surpresa era a arma dele. Exatamente. Ele precisa que a notícia não chegue a Jezreel antes dele. Enquanto Jeú está nesse turbilhão de ação em Ramote Gileade, a quilômetros de distância em Jezreel, a vida ainda corre normalmente. Mas não por muito tempo. Exato. O rei Jorão está lá se recuperando de ferimentos de batalha, completamente alheio à tempestade que se forma no horizonte. E é para lá que Jeú parte com seus homens. A todo vapor. E aqui vem um dos meus detalhes favoritos de toda a história. Uma sentinela na torre de Jezreel vê a tropa se aproximando. O rei pergunta quem é, mas o vigia não consegue identificar o estandarte. Mas ele reconhece outra coisa. Ele diz, e a tradução aqui é ótima: o modo de guiar o carro é como o de Jeú, filho de Ninsi, pois guia furiosamente. É incrível, né? Ele reconhece o cara pelo jeito que ele dirige. É uma imagem muito poderosa, não é? Não é apenas um detalhe pitoresco. Essa condução furiosa ou como um louco é um reflexo perfeito da personalidade de Jeú e da natureza da sua missão. Ele não é sutil. De jeito nenhum. Ele não é um estrategista paciente. Ele é uma força da natureza, um projétil humano lançado contra a casa de Acabe. A velocidade e a fúria com que ele guia o carro de guerra anunciam a violência que está por vir. O rei Jorão, ainda sem entender nada, manda um primeiro mensageiro a cavalo perguntar: é de paz? E a resposta de Jeú é genial e assustadora. O que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. Basicamente, você agora é meu prisioneiro. O mensageiro obedece e não volta. E ele repete a dose. Jorão manda um segundo mensageiro que recebe a mesma ordem e também é, absorvido pela comitiva de Jeú. É uma tática de guerra psicológica. Incrível. Ele não só está desafiando o rei, ele está desmontando a autoridade dele, um mensageiro de cada vez. Jorão percebe que a situação é séria e decide ir pessoalmente, junto com seu sobrinho, Acasias, o rei de Judá que estava visitando. E o local onde eles finalmente se encontram é de um simbolismo absurdo. Sim, o texto faz questão de frisar isso. O encontro se deu no campo de Nabote, o jezreelita. Isso não é um detalhe geográfico qualquer. Não mesmo. É o epicentro do pecado da família de Acabe. Foi ali que o pai de Jorão, Acabe, cobiçou a vinha de um homem chamado Nabote. Quando Nabote se recusou a vendê-la, Jezabel armou uma farsa, acusou Nabote de blasfêmia e o mandou matar, para que Acabe pudesse tomar a terra. Foi por causa desse crime que o profeta Elias pronunciou a sentença original contra Acabe e sua descendência. Exato. E agora o filho dele, Jorão, está prestes a encontrar seu destino exatamente naquele pedaço de chão. É de arrepiar, chegamos ao clímax. Jorão se aproxima e faz a pergunta que define tudo. Há paz, Jeú? E a resposta de Jeú é uma erupção de fúria. Total. Ele diz: que paz pode haver enquanto continuam as prostituições e as muitas feitiçarias de sua mãe Jezabel? Nesse instante, a ficha de Jorão cai. Ele grita traição a Acasias e vira seu carro para fugir. Mas é tarde demais. Jeú não é de dar segundas chances. O texto diz que ele enteçou seu arco com toda a força, uma expressão que mostra o esforço e a intenção total no ato. Uau! Ele atira,
e acerta Jorão entre as costas, a flecha atravessa o coração e o rei cai morto. E o que Jeú faz em seguida mostra que ele está totalmente ciente do que está fazendo. Ele fala com o ajudante dele, né? Sim, ele se vira para o seu ajudante, Bidkar, e diz: levante o corpo e jogue-o neste campo de Nabote. Lembre-se, o Senhor pronunciou esta sentença contra ele. Agora, jogue-o aqui, conforme a palavra do Senhor. Uau! Ele não se vê como um assassino, ele se vê como o executor de uma sentença divina que estava pendente. A justificativa dele está pronta. Exatamente. Parece ser algo muito conveniente para ele, não é? Não sou eu, é Deus. Mas no universo narrativo da fonte, ele está de fato cumprindo a profecia ao pé da letra. Ele é o braço da justiça divina. Isso complica tudo. Complica qualquer tentativa de julgá-lo simplesmente como um vilão oportunista. E a violência não para aí. O rei Acasias de Judá, que só estava no lugar errado, na hora errada, tenta fugir. Coitado. Jeú simplesmente grita para seus homens: atinjam ele também. Eles o ferem e ele consegue escapar até a cidade de Megido, mas morre lá. A purga é completa, atingindo não só a família, mas também os aliados. Com os 2 reis mortos, o caminho para a capital, Jizreel, está livre. Jeú entra na cidade como novo poder, e lá a última peça do dominó está esperando: a rainha-mãe, Jezabel. A cena de Jezabel é icônica. Ela ouve que Jeú está chegando e, em vez de se esconder ou fugir, ela se prepara de uma forma muito particular. O texto diz que ela pintou os olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú passa, ela grita uma provocação: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Essa frase é de uma coragem, de uma inteligência impressionantes. Zinri foi um oficial que, gerações antes, assassinou seu rei e tomou o poder. E não durou nada. Reinou por apenas 7 dias antes de ser deposto e se matar. Ao chamar Jeú de Zinri, Jezabel não está pedindo misericórdia. Ela o está amaldiçoando. Ela está xingando ele, basicamente. Sim, ela está dizendo: você é só mais um traidor, assassino, e seu fim será tão rápido e vergonhoso quanto o dele. É seu último ato de desafio. E a maquiagem? O enfeite na cabeça? As notas de estudo que a gente leu têm interpretações interessantes sobre isso. Não seria um ato de sedução, certo? De jeito nenhum. A maioria dos estudiosos concorda que é o oposto. É um ato de dignidade real. Ah, entendi. Ela vai enfrentar a morte não como uma vítima desesperada, mas como a rainha que sempre foi. É como se ela estivesse se vestindo para uma cerimônia de Estado, mesmo que a cerimônia seja a sua própria execução. Uma das notas que você mencionou sugere até que poderia ser um ritual final, uma invocação aos deuses fenícios que ela adorava. Um último ato de fé e desafio religioso. Fascinante. A resposta de Jeú, claro, não tem nada de cerimonial. Ele olha para cima e grita: quem de vocês está do meu lado? Quem? E alguns eunucos do palácio, servos de Jezabel, olham para ele. A lealdade deles também muda na hora. A ordem de Jeú é curta e brutal. Joguem-na daí de cima. E eles obedecem. Eles atiram Jezabel pela janela. O texto é extremamente gráfico. O sangue dela espirra na parede e nos cavalos. E, como se não bastasse, Jeú passa por cima do corpo dela com seu carro de guerra. Essa parte é a mais bizarra de todas. Depois de toda a carnificina, Jeú entra no palácio, se senta e vai comer e beber. É. Como se fosse só mais um dia de trabalho. A frieza é psicopática. É a frieza de quem acredita estar cumprindo uma tarefa. Para ele, a violência não é um ato de paixão, é a execução de um plano. Somente depois de comer é que ele parece ter um lampejo de consideração e diz: cuidem daquela mulher amaldiçoada e a sepultem, pois era filha de rei. Mas já era tarde demais, né? Tarde demais. Quando os servos vão procurar o corpo, encontram apenas o crânio, os pés e as mãos. Nossa. Os cães de rua da cidade já tinham devorado o resto. Meu Deus. E aqui a história fecha o círculo de uma forma, assustadoramente precisa. Um dos servos lembra a Jeú da profecia original de Elias sobre Jezabel. A profecia dos cães.
Exato. No campo de Israel, os cães devorarão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será como esterco sobre a face da terra, de modo que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. A profecia se cumpriu nos seus detalhes mais grotescos e humilhantes. Então, no fim das contas, o que essa história toda nos diz? É um capítulo brutal, implacável. Jeú é tentado como o herói, o instrumento de Deus que limpa a terra da idolatria da casa de Acabe, Uhum. mas é difícil não enxergar a ambição política e a crueldade pura em tudo que ele faz. E essa é a grande complexidade do texto. Ele não nos dá um herói fácil de admirar, né? A história mostra essa intersecção desconfortável entre o que é decretado como vontade divina e a forma como os seres humanos executam essa vontade. É. A violência não é escondida, ela é central na narrativa, mas é sempre justificada como a justiça de Deus por pecados passados. Jeú é, ao mesmo tempo, um revolucionário e um executor teológico. O que é realmente chocante aqui não é só a violência, mas a eficiência. Jeú usa a profecia como um mandato para uma purga política perfeita. A Perfeita. grande lição deste capítulo é como a autoridade divina pode se tornar a mais poderosa e perigosa ferramenta de legitimação política. Com uma profecia na mão, Jeú não precisava de votos ou de apoio popular. Não. Ele tinha um mandato do céu. E um mandato do céu, como a história mostra repetidamente, pode justificar qualquer coisa. Ele aplaca a consciência dos seguidores e aterroriza os oponentes. É a arma política definitiva. O que nos deixa com um pensamento para refletir. A fonte descreve Jeú cumprindo uma ordem divina, através de um banho de sangue. Isso nos força a questionar a natureza da justiça e da obediência, sabe? Com certeza. Quando a ambição de um líder e uma violência brutal se alinham perfeitamente com uma profecia antiga, como a gente consegue distinguir o instrumento de Deus do oportunista implacável? Onde é que termina a missão sagrada e onde começa o massacre? É uma pergunta que ecoa muito além dessa história de reis e profetas.